E aí, gente boa, tudo bem ou não? Tem novos lances aí, ó, nessa treta entre Israel e o Irã, hein? É tipo um jogo de xadrez, sabe? A gente vai descobrindo cada jogada que vai acontecendo a cada dia. Eu gosto muito de ler os textos do Jamil Chad, eu confio nele. Por quê? Porque ele é um jornalista que mora ao lado da ONU, lá na Suíça, trabalha na ONU, conversa ali no tete a tete com os diplomatas do mundo inteiro. Então, ele escreve depois de ter conversado diretamente com as partes envolvidas nos conflitos. E eu queria comentar exatamente sobre o que o Jamil Chad está nos contando sobre as artimanhas de Israel aí nessa jogada de agora contra o Irã. Vem comigo, eu sou o Ricardo Melo, explicador-geral da República, e estou te pedindo aquela dedada malandra no like, que você opine nos comentários, que compartilhe o conteúdo com os amigos e vê se segue o canal. Vai, a maioria, 60% assiste e não segue. Chega junto. E ó, tem o financiamento coletivo também, tem o Seja Membro aqui embaixo, um botãozinho, e tem essa chave aqui em cima. Você escolhe livremente como colaborar, se puder e principalmente se quiser. Bora lá. Seguinte, o Jamil Chad foi conversar com diplomatas brasileiros que falam em off, claro, sobre o que o Brasil está realmente pensando dessa briga entre Israel e o Irã. E o Brasil pensa que esse rolo todo pode não passar de uma jogada de Israel para tentar envolver mais os Estados Unidos na guerra. E faz muito sentido. Eu estou dizendo envolver mais porque os Estados Unidos já mandam dinheiro, já mandam armas para Israel, e isso tudo é usado para massacrar o povo da Palestina. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos jogam ali meia dúzia de aviões de comida em Gaza, para pagar de bom moço na imprensa mundial, que ajuda os famintos e tal. Só que isso não cola de jeito nenhum, nem com Super Bonder. E ó, te conto também que recentemente os Estados Unidos andaram meio contrariados com Israel, e isso tem a ver com o que está acontecendo agora. Por quê? Porque Israel passou demais do limite. E apoiar Israel estava custando voto para o Biden nas eleições desse ano. Ele está tentando a reeleição. Principalmente depois do massacre da farinha. Aquele episódio em que Israel matou mais de 100 palestinos estavam só tentando pegar comida nos caminhões de ajuda humanitária. Os soldados atiraram e mataram 118 pessoas. Aquela história pegou tão mal no mundo inteiro que começou a ficar ruim para o Biden ficar falando toda hora que apoiava Israel. Então os Estados Unidos finalmente começaram a se afastar, a falar em cessar-fogo, em parar a guerra, tudo que o governo brasileiro já vinha falando desde o começo. Até então, os Estados Unidos sempre vetavam uma paralisação na guerra. Tem a reunião do Conselho de Segurança da ONU, 10, 12, 13 países votavam pelo cessar-fogo, os Estados Unidos vetavam. Mas pela primeira vez, eles não vetaram, ou seja, agora eles estão dizendo para Israel finalmente que tem que parar a guerra imediatamente. Então você imagina, os Estados Unidos, o maior cupincha de Israel, falando para eles, para que já está demais, chega de guerra. Só que o Netanyahu não está numa situação boa internamente lá em Israel. Ele não tem um governo popular. O povo está fazendo muita manifestação nas ruas para tentar derrubar o governo dele. E se não fosse a guerra com o Hamas, ele já teria caído do governo. E é isso que é a chave da questão. Para ele permanecer em guerra é importante. Por quê? Porque um país que está em guerra não discute sobre troca de comando, sobre eleição. E aí, agora, entra o que pensa o governo brasileiro, nessa apuração que foi feita pelo Jamil Chad. O Netanyahu teria pensado assim, e se em vez de parar a guerra, que é o que a ONU está mandando, eu forçar os Estados Unidos a me ajudar mais? E se eu comprometê-los mais ainda comigo? E aí, como é que eles teriam feito isso? Provoca o Irã, porque os Estados Unidos são muito inimigos do Irã. E aí eles vão reagir, os iranianos, e os americanos vão ser obrigados a vir publicamente me socorrer de novo. Ou seja, colocar o Biden, que andava ali se distanciando, numa sinuca de bico, né? E assim teria sido feito. A provocação de Israel foi bombardear a embaixada do Irã na Síria. E aí o Irã respondeu, e respondeu com uma única saraivada de bombas. E quando eu digo uma única saraivada, é exatamente isso. Jogou lá centenas de bombas de uma vez só
e falou: meu recado está dado, não mexe comigo. Ou seja, o Irã não tem intenção de continuar numa guerra, não vai continuar atirando, é só o Israel parar. E o que os Estados Unidos fizeram? Eles agiram publicamente de um jeito, mas por baixo dos panos foi de outro. O Biden fez um pronunciamento, assim, meio obrigado, né? Reforçando o apoio dos Estados Unidos a Israel. Mas no subterrâneo da diplomacia, o papo foi um pouco diferente. Nós não vamos entrar nessa guerra. Pode usar os nossos foguetes se for para se defender de ataques aéreos, mas nós não vamos entrar nessa de atacar o Irã. Esse teria sido o recado dos Estados Unidos. E aí eu acrescento, né? Ninguém sabe se o Irã tem ou não tem a bomba atômica. Pode ser que tenha, material para isso existe, melhor não mexer. Segundo essa hipótese, Israel então conseguiu a declaração de apoio que tanto queria dos Estados Unidos. O Biden fez um pronunciamento dizendo que estava com Israel, mas não vai ter o apoio para inventar outra guerra nessa altura do campeonato. E é isso que o Netanyahu estaria querendo, continuar em guerra para se segurar no poder. Tudo que eu disse aqui é a forma como o Brasil interpreta essa história. Por isso que o Brasil não correu para sair condenando o Irã pelo ataque a Israel. Primeiro porque quem atacou primeiro foi Israel, né, que bombardeou a embaixada do Irã. Então o Irã só revidou. E segundo, porque na visão da diplomacia brasileira, esse ataque à embaixada que começou essa treta toda foi uma jogada ensaiada para dar um jeito de continuar em guerra. Na avaliação do Brasil, o que o governo de Israel está fazendo é o seguinte: para não cair, está articulando a continuidade do conflito, da guerra. Por isso que o Brasil disse numa nota que é melhor os dois países pararem por aí, não continuarem revidando, mas não tomou partido nem de um lado nem do outro. E eu confesso, para mim faz muito sentido, não sei se para você, mas eu quero saber, diz aí no comentário que eu quero ler. Eu fico por aqui, mas eu volto logo com outro vídeo, tá bom? Um abração para você e tchau.